Então, boa noite a todos. Hoje, a grande maioria... Está baixada a sua voz, professor. Estão me ouvindo bem? É que parece que tá meio abafado, professor, a voz do senhor. Está abafado? Verdade, tá bem baixinho. E aí, Daniel? E aí, Samir? Assistiu a aula ontem? Como faz gol ontem? Você tá falando de quem? Da seleção brasileira ou do Flamengo? Não, pô, você sabe o que eu tô falando. Sei de nada, não. Testando, 1, 2, 3, testando, estão me ouvindo bem? Melhorou, professor? Melhorou? Melhorou. Beleza. Então é o seguinte, vamos iniciar a nossa reunião. Na semana passada a gente não teve reunião, eu estava fazendo alguns projetos. Dentre esses projetos, eu estava conversando com a professora Adriana, né, que é a coordenadora do PIBIT, e a gente foi a ela se ela tinha interesse, né, da gente fazer um projeto de seminários de divulgação das atividades do PIBIT e do Residência. Normalmente existe, normalmente a PROJAC, que é a Pró-Reitoria, né, na coordenação geral do Residência, eles fazem um seminário, né, geral de apresentação, né, de atividades do Residência. Ainda não tem nada previsto, né? Como eu estava querendo fazer alguma coisa de divulgação, né, que a gente faz aqui, nos acadêmicos, aí a gente vai fazer junto, né, com o pessoal do PIBIT. Então, cada 2, 3 meses, a gente está prevendo aí fazer essas apresentações, né? E já agora, para junho, a gente pretende fazer a nossa primeira apresentação para fechar o semestre, né? Porque cada grupo, cada programa desenvolveu ao longo desses dias, né? Tem muita coisa que eles já fizeram, é até uma forma de organizar tudo isso e apresentar, né? E vocês vão ter que fazer os relatórios, nos eventos que vocês vão participar, né? Em outras atividades que vocês vão desenvolver. E também, a própria Pró-Reitoria, ela pediu para a gente cadastrar o Residência Pedagógica que como um projeto de ensino, tá? Então, dentro dessa configuração do projeto também vai ter o de ensino. Mas isso a Pró-Reitoria pediu, né? Então, todas as atividades que a gente for fazer também vai estar aparecendo lá como projeto de ensino. Então, semana que vem eu devo fazer esse cadastro e aí colocar, né, essas atividades que a gente vai desenvolver ao longo do... que já desenvolveu, que vai desenvolver ao longo desse cronograma aí, dos 2 programas. Então, depois a gente vai ver como fazer essa organização desses seminários, tá? De que forma que a gente vai fazer essas apresentações das atividades que foram desenvolvidas. Bom, então vamos falar especificamente das atividades que vocês fizeram nessas quase 2 semanas, né? Só comentando algo que vocês estão deixando de fazer, além do diário de bordo, né, que tem que fazer semanalmente, eu não estou identificando que a elaboração do planejamento dessas atividades, né? Tem um formulário lá que a gente fez para o planejamento de cada atividade. Então, o que seria isso, né? Como provavelmente isso, vocês vão colocar geralmente, vocês fizeram com o professor... Professor, não estou entendendo. Oi? O microfone Não comeu aí estou na sua direito. parte. Então, há um modelo de planejamento de cada atividade. Esse planejamento,
vocês vão colocar quais dados vão desenvolver e qual o cronograma de aplicação dessa atividade. Ou seja, na semana que vem a gente vai aplicar uma atividade tabuada, igual vocês já fizeram aí. Então, é só para registrar, né, qual a periodicidade dessa aplicação, qual o objetivo, né, e os materiais que vão ser utilizados. Isso pode ser anexado junto com o diário de bordo, né, que vocês já estão fazendo. E, obviamente, vocês fazem esse planejamento durante a semana, junto com o professor, ou aqui na universidade, até em casa. É só para deixar isso organizado nessas fichas, né, de cada planejamento que vocês fizerem. Pode ser um planejamento para mais para frente, ou para agora, né, que já vai ser aplicável, pode ser para depois. Mas já para deixar organizado, até para vocês saberem, ó, essa semana que vem vamos fazer isso, na próxima semana, no próximo mês, né, já deixa tudo organizado para vocês terem um acompanhamento disso, não deixar, às vezes, para preparar uma atividade de última hora. É óbvio que não dá para prever algumas coisas, né, para um próximo semestre, para mais para frente, mas já vão se organizando dentro do planejamento do professor. Tá? E isso alguns grupos não fizeram. Então, essa atividade, ela pode ser, esse planejamento, ele pode ser feito em grupo, né? Então, por exemplo, 3, 4 estão trabalhando numa escola, aí esses 3, 4 que vão desenvolver a atividade, a gente faz esse planejamento. E anexa junto lá do diário de bordo. Tá? Outra coisa do diário de bordo, né? Tem pessoas que não fizeram ou não estão fazendo dentro do período de cada semana. Depois essas informações vão se perder. Tá? E aí fica complicado vocês fazerem o relatório. Outra coisa é o registro, né, corretamente dessa atividade. Então, anexar os documentos que vocês utilizaram para preparação, o que vocês leram, o que vocês aplicaram. Não é ficar tirando fotos da carta de vocês, né? Pode aparecer, vocês podem aparecer na foto, mas priorizem, né, a aplicação da atividade. Né? Registrem a aplicação dessa atividade. E eu também vou precisar dessas informações para eu fazer o relatório do programa de residência. Então, eu vou também precisar dessas informações, e vocês também, obviamente. Né? Vão também ter que preparar o relatório no final. Mas não pensando somente em relatório, né? Nós fazer um registro disso para aplicação, na publicação de alguma coisa, na apresentação de algo. Então, já tem isso tudo ali fácil de ser encontrado. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. Eu não estou conseguindo, dá uma olhada lá no que eu já fiz, né? Até para a gente orientar. Essas reuniões semanais que a gente faz com o de hoje, pode colocar lá. Ela faz parte das atividades da carga horária do letrista, já no projeto que a gente caminhou do residência do curso. Fala, Felipe. Boa noite, professor. Consegue me ouvir? Estou te ouvindo. Então, esse planejamento, onde que eu acho o modelo dele? Tem lá. Tem lá no sala de aula. No caso, eu fiz algumas atividades, só que eu não preenchi esse planejamento, entendeu? Eu conversei direto com o professor. No caso, eu tenho que fazer o planejamento e enviar lá também? Olha, esse que já passou, deixa para lá. Nos próximos você já faz, porque senão vai ficar muita coisa desse para você ter que fazer. Mas nos próximos, já faça isso. Tá? Beleza. E o seminário vai para esse mês ainda? Não, provavelmente vai ser na metade de junho. Vai ter para fechar o semestre. Ele vai ser referente às atividades do primeiro semestre, né? Isso, de tudo que vocês desenvolveram até o momento do seminário. E o seminário ele pode ser apresentado em grupo? Como ter? Provavelmente sim. Provavelmente sim. Beleza, professor, valeu. Tá. Então, no tempo de cada. Como foi essas 2 semanas de vocês, né? Como foi essas 2 semanas? Só uma pergunta. Sim. Que seminário?
Seminário de apresentação das atividades. Mas esse seminário é individual, eu achei que era um grupo por escola. Não entendi, Bianca. Tô perguntando, esse seminário é individual? Eu achei que fosse um grupo por escola, por cada escola. Não, mas é sim, grupo. Vamos ver como a gente vai organizar isso. Tá? O seminário nada mais é do que a apresentação que vocês fizeram. Vou organizar a apresentação. Né? Então, provavelmente a gente vai fazer slide, porque pôster a gente não tem verba para imprimir. Né? Então, é melhor. Vai poder apresentar pelo Meet ou é só presencial? Presencial. Seminário beleza. presencial. A gente vai ver a melhor forma de. Melhor dia e horário para apresentar. Aí vai juntar o PIBIT e o residência, tá? Quando vai ser isso? Meados de julho. A gente vai passar melhor essa orientação. Mais alguma dúvida, Lúcio? Bom, então como que foi essas 2 semanas aí, pessoal do Castro? Posso começar a falar, professor? Pode? Bom, na semana passada, a gente acabou não indo, a gente se organizou na terça, porém na sexta não teve nenhuma atividade na escola porque era conselho de classe. Você conseguiu participar ou não deu? Não fomos, porque seria na parte da tarde, professor, e não dava na parte da tarde para mim. Tá, tudo bem. E agora, para essa semana, no caso, eu falo eu, Eric, os 2 Erics e Juliano, vamos se organizar para apresentar amanhã no Castro uma aula sobre função do primeiro grau. A gente se organizou na terça, preparou que a gente vai passar amanhã. Como vocês vão trabalhar? Não entendi. O que vocês vão utilizar para trabalhar com a função do primeiro grau? Bom, a princípio a professora Dani falou que ela não deu nenhum conceito, né? A gente vai trabalhar mesmo os conceitos amanhã. Uma bem introdutória mesmo. A gente vai trabalhar na lousa mesmo, professor, dando aula. Ah, entendi. Modo Osmar, professor. Tá bom. Eu pensei que vocês iam utilizar alguma outra ferramenta, Não, eu tinha conversado com o Eric, professor, mas, tipo assim, não foi nada... A gente não foi para frente com essa ideia porque a professora nem introduziu o conceito de função ainda para a galera. Mas, posteriormente, a gente vai usar o GeoGebra para auxiliar, e a gente ficou até de conversar com a professora Daniela para liberar o laboratório para a gente. A princípio, professor, só para dar uma ideia mesmo, usando o quadro mesmo. Depois a gente vai usar o GeoGebra mais para frente. Ah, tá. Vocês vão apresentar ainda a definição, né? Isso. E também, professor, um dos nossos objetivos é trazer alguns exemplos do dia a dia do aluno mesmo, entendeu? Referente à função mesmo. Então a gente separou alguns exemplos para mostrar isso para eles amanhã. Sim. Tudo bem. Legal. Beleza, só isso, mano. Da minha parte. Quem mais? O Castro? Eric Logan? Tá bom. Mas na semana passada você conseguiu vir? Não. Então, eu não consegui vir porque eu trabalho de tarde e para mim ficou contramão. Tá. Porque se fosse pelo sábado... No conselho, né? No conselho. Porque a princípio ia ser sábado, aí mudou. Aí ficou sexta tarde, pô. Aí da tarde não dava para mim. Ok. Alguém mais do Castro? Oi? Alguém mais do Castro? Tem Juliano, professor, mas eu já falei por ele já. Tá. Você ficou com o representante dele aí. Beleza. Daniel, quer complementar alguma coisa? Oi, boa noite. Boa noite. É basicamente isso que os meninos falaram, né? Amanhã eles vão dar uma aula completa, né? Desde a introdução até exemplos e exercícios. Além deles, o Rafael e a Gabriele também foram essa semana.
eles entraram no 6º ano e 7º ano do fundamental. Eles aplicaram jogo da memória, né, relacionado com multiplicação, operação da multiplicação, com 6º e 7º anos. E o 1º ano do ensino médio à tarde também, eles fizeram um quiz de função do 1º grau, né? É isso. Foi isso essa semana. Ok. Muito bem. E o conselho foi tranquilo? Foi. Tô lançando nota. Tô aqui finalizando o diário. Finaliza amanhã. Tô lançando. Conseguiu identificar algum reflexo positivo aí da participação dele? Sim, foi até comentado. Pessoal, é que a gente dá... eles estão com RA, né, em matemática. Aí alguns professores de matemática até elogiaram, né? Falaram que sim, eles estão... Principalmente fundamental, né, na parte da multiplicação. Eles evoluíram bastante. Aí do integral também, né? Só que o integral a gente não fala no sentido tão aprofundado, é mais no sentido amplo, mas o fundamental foi bem elogiado em relação a isso. Que bom que a gente está conseguindo ajudá-los aí nas turmas. Sim, sim. Beleza, vamos para o JCP. Essa semana a gente foi no conselho, no caso da semana passada, na sexta-feira. Vocês estão ouvindo bem, Lucas? Bem baixinho, professor, mas dá pra ouvir. Bem baixinho. Eu não tô vendo muito, não. Na semana passada, na sexta-feira, a gente foi no conselho. Eita, bruto. Aí a gente chegou de participar, foi eu e a Patrícia, mais publicidade, por ter a cara de cozinha, minha caminhão. Aí foi eu e a Patrícia. A gente participou, a gente viu a situação das turmas com os outros professores também. Vimos que uma não é só com a gente, também tem outros professores que estão na mesma situação com essa turma. Essa semana a gente, na terça-feira, a gente aplicou o conteúdo de porcentagem, e teve a atividade complementar ao estágio na terça-feira também, que foi apartar briga de aluno. Foi muito bom. A gente foi até bem, não tem força contra aluno. Muito bom. Muito bom, uma palavra muito forte. Me deixou traumatizado. Aí eu tava segurando a menina ainda tava se mexendo ainda. Aí realmente, estranho. Na quarta-feira, a gente fez a correção do conteúdo de potencialização para o 8º ano. E no 9º, a gente viu a potencialização aí. Como de porcentagem. Na quarta também, a gente viu com o 9º ano radiciação. Então, vamos trabalhar. Alguém complementar? A gente também tá vendo como que a gente vai aplicar. Estão me ouvindo, né? Sim. Como aplicar o xadrez humano. Porque houve ano passado, né? A professora queria aplicar esse ano também. Ontem a gente estava conversando sobre como que seria aplicado, como que a gente conseguiria organizar. E no conselho também, como havia muita dificuldade, a matéria com mais alunos com nota baixa era matemática, então, e português, acho também, né, que mostrou dificuldade na matemática básica e no português básico. Aí ficou decidido que ia pegar, né, algumas aulas para voltar para o básico. E aí pediram pra gente ficar com algumas aulas. Aí acho que é toda terça-feira, não sei se vai começar a partir de semana que vem, à tarde. A princípio é eu, a Bianca, o Daniel e não lembro mais quem. Vai pegar algumas turmas do fundamental, né? Para relembrar essa matemática básica com eles. Você também tem mais um negócio de matemática que a gente está vendo de aplicação. A gente vai ver explicar um matemático para ele. Aqui eu não estudo no mercado.
Esse Uno é o único. De potência. Eu sei que vocês vão aproveitar que a Leandra estava fazendo no almoço. A gente fez nosso. A gente vai ver o dia para aplicar. Ok. Interessante que vocês vivenciaram. Não foi interessante, não. Não, tudo acaba influenciando, né, na formação. Vocês tiveram momentos ali com o conselho de classe, né? O conselho de classe, inclusive, vocês estavam falando que lá tem 3 momentos, né? Tem O antes, o durante e o depois. Tem o pré-conselho com os alunos, o conselho com os professores e o pós-aluno com os alunos tomando do conselho. Além disso, também tem o líder da turma, ele vai no conselho também. Na turma, falar sobre isso. Que quando eu dei aula não tinha, não sei se é só da escola integral, mas não tinha a participação do aluno, né, ou do representante no conselho. Era só mesmo os professores fazendo os comentários, né, das turmas. É interessante a participação do aluno, nesse caso mesmo que seja só um representante, né, ou o pré-conselho com a turma, né, para discutir, né, não só o professor falando. É interessante. E também a situação que vocês vivenciaram na sala de aula, né? Uma situação aí de briga entre alunos. A gente nunca quer ver isso, né? Que é uma situação muito complicada, ainda mais nesse contexto aí recente, né, de agressões com um aluno levando armas, né? Então, fica uma situação bem crítica, né? Ainda mais vocês que não têm, estão adquirindo essa experiência agora, lidar com esses acontecimentos. Mas é interessante, né? Para a formação de vocês. De alguma forma vai servir para a formação de vocês, né? Essa questão de lidar com o conflito em sala de aula, né? Na forma que deve agir, a gente nunca está muito preparado, né? Então, acaba que vocês acabam construindo isso e estabilizando a turma, né? Porque se você deixa, às vezes, acontecer, não dá muita bola, pode, em algum momento, isso se tornar uma situação sem controle, tanto dentro de sala de aula como fora de sala de aula. Mas é sempre importante contar com a ajuda do professor da turma, com a coordenação, com a direção. Evitem usado mesmo da mesma ferramenta que o aluno usou na agressão, na discussão. A gente não deve agir da mesma forma que o aluno, né? Tem que tentar controlar, pedir ajuda, né, a respeito disso. Mas, de alguma forma, acaba contribuindo para a nossa formação. Acho que até é uma situação que a gente pode trazer aqui para a universidade, né? Discutir com os professores de didática, de psicologia e tudo mais, né? Essas situações que ocorrem, né, que a gente vivencia ou pode vivenciar numa sala de aula. Mais alguém no JCP? Eu, professor. Pode falar. De mim? Então, professor, Tá me ouvindo bem? tô falhado, mas eu tô conseguindo ouvir. Então, professor, semana passada teve... Tá me escutando? Sim. Tá, semana passada teve, como o Lucas falou, teve a semana do conselho, né? E eu ia até participar do conselho no último dia, só que na parte da tarde, que é o meu horário que eu vou, foi do ensino fundamental, né? Do projeto de dinamização ensino médio. Então não deu para mim ir nesse dia. Aí essa semana passada a gente tem, como a gente está programado toda vez que tá o reforço da tabuada com eles, né? Fizemos um reforço da tabuada com eles, ajudando em algumas atividades. Essa semana
a gente teve novamente o reforço da tabuada, né? E ajudamos em algumas atividades dos alunos em relação se não me engano, a potência, não, como fala, atividade de porcentagem, né? E estamos elaborando uma aplicação de atividade do Uno de potência, né? Até conseguimos imprimir já, fizemos o pessoal, o Lucas e o Patrício fizeram os testes já, para a gente se ver certinho para poder aplicar esse Uno de potência, né? E esse reforço os alunos na terça-feira, a gente vai combinar com a Glória certinho, vai combinar talvez na terça-feira, ficar a semana para a gente fazer o reforço desses conteúdos do fundamental, né? Princípio de base da matemática, né? Para algumas turmas, né, que tá bem fraquinho, a gente tá reforçando com ele. Certo, e essa nova atividade, vocês pretendem aplicar essa semana? Então, a gente vai conseguir talvez na semana que vem, professor. Ah, tá. A gente vai ver certinho, ver como que tá, até conversar com o Lucas, com a Patrícia e com o Luiz, né, certinho, para ver com eles para quando começa a aplicar talvez semana que vem. Ok. Tem mais do JCP? Eu Sim, Bianca. pode falar. Então, semana passada eu fui, né, na terça e também fui na sexta. Na quarta eu não estava podendo ir ainda, mas aí na sexta-feira teve aplicação de prova no nono ano. A Glória passou uma prova com conteúdo de operações de radicais. Aí tava eu, o Lucas e a Karen, né? A gente ajudou lá a cuidar da prova. Depois, na outra semana, a gente, né, que foi essa semana agora, isso que eu tô falando na semana do dia 2. Aí depois a gente eu fui na terça, porque foi quando teve a briga, eu não consegui. E aí eu fui ontem na quarta, e teve aplicação de conteúdo de porcentagem, e depois a gente discutiu mesmo sobre isso acho que é xadrez humano, né? Que a Patrícia falou, a gente discutiu isso. E a gente também estava pensando como aplicar a atividade de Uno de potência. E a professora agora também disse sobre usar o tempo da eletiva para fazer um reforço com eles de operações básicas. A gente preparar algumas listas de exercícios, né, de operações básicas para ajudar eles a aprenderem, né? Porque eles estão com essa dificuldade aí. É basicamente isso. Ok. Mais alguém do JCP? Então, vou passar para a Glória. Pode falar, Glória. Oi, boa noite. Boa noite. Minha internet caiu, eu não consegui ouvir, quer dizer, eu consegui ouvir a partir do Daniel, né, para cá. Aí o que falaram de início eu não ouvi. Mas, assim, eu queria até tirar uma dúvida, Marcelo, sobre essa opção que deram da coordenação e direção, né, sobre reforço. Como que fica para eles, para o residente, né? Se no caso eles podem, se eles podem ser inseridos para dar essa aula de reforço. Essa aula de reforço é aquele, como chama? LA, né? Então, não, é porque assim, a recomposição, eles têm uma aula no fundamental e no ensino médio, acho que são 2 aulas, se não me engano. Só que lá, pela recomposição, eles trabalham pela habilidade, mas a habilidade essencial que fala, né?
E lá com reforço, até eu falei, né, que se for para reforço, tinha que ser trabalhado as operações, né? As operações que são fundamental para que eles tenham, para que saia pelo menos do fundamental sabendo, né? As 4 operações. Porque é o que está mais pegando, né? A situação que a gente está vivenciando, é o que a gente está tendo essa dificuldade para o aluno poder avançar com o conteúdo. E aí eu queria ver, tirar essa dúvida até aproveitar esse momento para ver depois com você, ou agora, ou depois do particular, para ver com você se né, também está dentro da residência, né? Mas assim, Não, pode terminar. não, é por causa do horário também, assim, eu vi que não, eles têm um horário já, né, porque os horários deles já são, né, fixos, né, cada um tem já um horário comigo, já estabelecido, mas se não der para que todos vá no horário, porque tem um horário que é terça-feira, 7ª aula, que seria, né, para eles fecharem e formar o tempo deles, né? Tem, acho que é 5 horas, né? 5 horas e 30 minutos que eles têm que fechar na escola. E aí, a gente está vendo porque não está batendo para todos, né? Na 7ª aula, na terça-feira. Aí eu ia ver com a direção, coordenação, né? Porque eu fiquei em dúvida também se eles poderiam pegar, assim, o reforço dentro da residência. Eu fiquei pensando um pouquinho, refletindo sobre isso, quero perguntar também para você. Não fechei ainda com a direção e a coordenação, porque para nesse instante, na 7ª aula, na terça-feira, eles precisariam no caso, no mínimo de 4, né? De 4 residentes, porque é um para cada sala. E aí, então, nisso que eu tô... O maior problema primeira coisa, você pegar, né? O seu papel ali de preceptor é justamente estar junto com os acadêmicos. A segunda coisa que você já falou que é o horário, né? E porque seria um outro horário que não estava previsto, né? Vai depender deles, né? Da participação. Se você estiver junto, né? Não teria problema. Então, a grande questão maior aí é organizar a logística de eles poderem participar. Então, essa é a questão. Porque aí eu ia tirar essa dúvida com você, porque amanhã eu vou ter essa conversa com ela, né? Para poder sugerir um outro momento que coincida o momento que ele já tem, que é que todos, né, já estejam, por exemplo, na quarta e na sexta tem um momento que todos estão juntos, né? Aproveitar esse momento para que eles, né, na coordenação e direção, vejam para que eu possa também participar com todos. Eles não podem estar sozinhos lá, porque eles já não seriam mais a atividade da residência. Eles não podem estar sozinhos. Aí, se você estiver junto e você conseguir organizar para que eles participem, pode fazer. Tá. É questão de também sobrecarregar a carga horária deles na escola, né? Então, isso que eu vi, porque assim, se, por exemplo, eles pegassem na 7ª aula, eles sairiam do período, por exemplo, da manhã, de uma aula pela manhã que eles estavam cumprindo, né? Formar certinho no passado horário deles. Mas a preocupação foi essa, porque por mais que esteja um outro professor junto, não seria eu, entendeu? Isso eu tenho que passar para a direção e coordenação, porque para que eles vejam outro modo, né? Tem um outro olhar. Claro, para que eu sei que a preocupação é a aprendizagem do aluno, né? Mas tem que ter olhar com eles, né? Também. Porque muitos, às vezes, só conseguem ir um dia, às vezes conseguem mais de um dia.
Mas aí, só algumas vezes participar também não ajuda, né? Então, aí tem essa questão, né? Você está junto, desde participar e também não sobrecarregar, né, a ida deles na escola. É que nem eu acho que o Lucas que sugeriu que pegasse, por exemplo, são 4 aulas, né? Uma aula, por exemplo, toda sexta-feira, utilizar para trabalhar as operações, né? Então, essa é o que mais se encaixa dentro da realidade de agora, né? E do que, né, para poder, eu falo assim, para poder acontecer essa aula de reforço. Exatamente. A gente tem que tentar colocar na balança tudo isso aí para ver se vai dar certo. Então, mas era isso a minha questão. Aí amanhã vão fazer o uso do material dourado lá, né? Na primeira e na terceira aula, né? Amanhã todos vão estar lá na escola. Isso foi, na verdade, ontem. Até tinha pedido para Patrícia, acho que foi Patrícia e Karen, né? Eu comentei com Patrícia e Karen, quem veio pela tarde. E aí trouxeram hoje o material. A gente vai fazer o uso amanhã, porque são aulas que eu tenho aula germinada amanhã, né? E para não ficar cansativo, a gente vai fazer o uso do material dourado, tá? Ok. Tranquilo. Então, vamos passar para o... Vai falar mais alguma coisa? Não. Tranquilo. Vamos passar para o pessoal do Dom Bosco? Opa. Pode falar, Felipe. Me ouvindo aí? Alô. Estou te ouvindo, pode falar. Então, professor, essa semana foi um pouco corrida para nós aí. Nós estávamos já umas 2 ou 3 semanas planejando uma atividade em comemoração ao Dia da Matemática, que foi sábado, né? Sim. Nós aplicamos essa atividade segunda e terça-feira, né? Nos períodos matutino e vespertino, né? De manhã e à tarde, 2 dias. Daí a gente já tinha tudo pré-definido já, né? Os alunos que iam ficar em cada turno e tal. A gente confeccionou a roleta, os cartazes. E tudo correu como planejado, né? Isso aplicamos nesse sábado? Não, nós aplicamos segunda-feira e terça-feira. Ah, tá. Porque não tinha uma atividade prevista no sábado? No sábado, não. Ah, tá. Eu entendi que ela dava correria do sábado. É o Dia da Matemática que foi sábado. Sim. Ah, tá. É que eu tinha entendido que tinha corrido no sábado. Daí foi corrido, nós ficamos... Eu, pelo menos, né? E fiquei nos 2 períodos, nos 2 dias, né? Ou seja, só aí acho que foi umas 16 horas por aí. Isso pode acontecer, né? Tem semanas que vai ficar sobrecarregado, outras semanas vai ficar tranquilo. Mas foi tranquilo. Deu para perceber bastante coisa, né? Tinha, por exemplo, nas perguntas que a gente fez, tinha sala que era muito avançada e tinha sala que era bem básica, assim, né? Demorava um pouco para responder, respondia errado. Mas, assim, todos eles gostaram dos jogos, né? Foram muito participativos. Eu levei até meu banner do Integra lá pro Dom Bosco lá. É claro que poucos alunos se interessaram, né? Mas os que se interessaram gostaram muito do banner e do que eu falei, né? Sobre a etnomatemática. Bom, foi bem tranquilo. Bom que deu certo. Eu vi que também estava o Juan, a Leandra preparando. O Juan, ele disse que tá chegando na casa dele, daí não sei se vai dar tempo dele entrar aqui na chamada. Ele tá na chamada aí. Quer aproveitar o embalo aí, Juan? E aí, professor? Dá para ouvir bem? Tô te ouvindo.
Então, foi isso que o Felipe disse. A gente preparou aí por mais de uma semana essa apresentação aí. Aí segunda-feira foi o dia inteiro. E na terça eu fiquei pela manhã. Aí à tarde fui na faculdade, né? Que época de prova, né? Mas aí pra mim já deu umas 12 horas aí de regência, no caso, né? Segunda e metade de terça. Certo. Você Na foi. semana passada foi fechamento do semestre, né? Daí só foi contagem de visto, né? Semana passada. Foi o quê? Contagem do quê? Dos vistos. Foi. Pra fechar a nota, né? Ah, tá. Então, o seu foi o quê? É o mesmo? Junto, Felipe? Qual atividade você preparou? Então, professor, como nem todos os alunos podiam, todos os residentes, né, podiam ficar presente de manhã e à tarde, a gente revezou, entendeu? Então, todo mundo sabia jogar os 3 jogos ali, caso precisasse, né? Vocês fizeram 6 jogos. São 3 jogos, na verdade. 3. 3, tá. A gente tinha que saber os 3, porque se faltasse gente, a gente ia ter que estar lá, né? Sim. Um ajudou o Tudo outro. certo é isso, né? A divisão do trabalho é que todos saibam fazer. Porque se divide, um faz uma parte, outro faz outra, e um que falta, aí os outros não sabem fazer, prejudica tudo. Todos têm que saber fazer. Então atrapalha tudo. Mais alguma coisa, Juan? Basicamente tudo aí. Um dia uma pessoa não podia ir, daí um ficava no lugar. Outro dia a mesma coisa, daí a gente ia revisando. Daí a gente fez tudo em grupo. Ok. Leandra, quer comentar alguma coisa? Olá, professor, tudo bem com o senhor? Tudo. Eu estou, nesse exato momento, professor, no trajeto do serviço para a faculdade. Mas eu posso falar assim. Olha, cuidado aí. Tá me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. Cuidado aí, hein, se você está dirigindo. Acontece, né, professor? Trabalhar. Cuidado para não atropelar nenhum gato. Pode falar, Guilherme. Nessa segunda-feira teve essa apresentação no Dom Bosco. Eu participei dos 2 dias, só um turno à tarde. A ideia era participar de 2 turnos à tarde, na segunda e na terça, né? Mas por problemas de saúde, eu não pude comparecer na terça. Mas na segunda eu fui. A atividade foi do jeito que o Juan falou, né? Porque a proposta que o professor falou, que eu acho que eu completei na videochamada aí, na outra reunião, que os os projetos, eles tinham que abranger todas as turmas. Entendeu? Tinha que ser uma atividade que a gente se adaptasse para cada série. E a gente apresentou lá o cubo, né, que era uma atividade da Antônia. Teve o Kahoot, que foi, para mim, né, foi a atividade que os alunos mais gostaram, que eles criaram bastante interesse no Kahoot. Desenvolveu bem, todo mundo participou ali do Kahoot. E aqueles que não tinham acesso ao celular, ou então aqueles que olharam, gostaram, participaram da roleta. Mas, de qualquer forma, todos os alunos participaram, ninguém ficou de fora, não. Foi uma atividade bem legal. Só que cansativo, viu, professor? Ruim, cansativo, mas deu certo. Só isso. Nenhuma atividade é light, né? Tudo tem
tem sua trabalheira. Tem trabalheira para preparar, tem a trabalheira para aplicar, estudar, tem a trabalheira para fazer relatório, tudo tem. E como ela diz, professor, são o ensino fundamental e o ensino médio, né? Então, a gente teria que preparar 3 atividades diferentes, né? Uma para o sexto e para o sétimo, outra para o oitavo e nono e outra para o ensino médio, né? Na roleta, acho que teve 3 tipos de baralho diferentes, no Kahoot também e na trilha também. Então teve todo esse trabalho extra aí para tudo corresse bem no dia. É que vocês estão acostumados a aplicar uma atividade, uma aula, 2 aulas por dia. O professor tem que estudar com 5, 10, 15. É que acontece que a gente lidou com toda a escola, né, professor? Todas as turmas. Então, é o papel do professor, né? É que vocês pegam uma aula, 2 aulas por semana. O professor pega ali, pode pegar 20, 40, até 60 aulas por semana. Né? Imagina, cansa mesmo, tem que ter um preparo. Eu, quando comecei, eu trabalhava 3 períodos, né? De manhã numa particular, à tarde e à noite na pública, né? Então, é bem cansativo, né? Por mais que você esteja bem preparado para trabalhar com uma aula, né? Você cansa, né? A voz cansa, o braço cansa, às vezes, de escrever, né? Tem que preparar, tem que corrigir. Óbvio que o ideal é você não pegar 3 turmas como pegava antigamente, né? Pegar uma turma, quase 2, turma não, período, né? Um período, 2 períodos. Aliás, 3 períodos. Mas, por isso tem que estar bem preparado, né? Imagina se você não prepara e vai dar uma aula de qualquer jeito, né? Vira uma situação bem complicada de você contornar depois. Tem que sempre estar bem preparado. Se você está bem preparado, se a atividade está bem preparada, né? Fez a simulação daquilo que vocês devem aplicar e conseguiram aplicar, então só isso já é bem gratificante, né? Que vocês conseguiram atingir o objetivo com as atividades, os jogos que vocês prepararam. Isso até para os próprios alunos, né? Eles se sentem incentivados em estudar, em aprender mais, aquilo que vocês passaram para eles. Nossa, professor, e foi a primeira vez que eu tive uma experiência assim real de pedagogo, porque foi uma turma do 6º ano lá e eu fiquei com medo lá em cima lá de cair lá. É sério, mano, eles ficaram muito animados, cara. Eles pulavam, galera! Tipo, tremia, parecia o lugar lá. Eu já tava ficando com medo já. Essas turmas do 5º, 6º ano são bem agitadas, né? Então, grita, pula, briga. Também que não teve briga, né? Mas, como na turma do JCP. Mas pode acontecer. Mais alguém do Dom Bosco? Acho que eu não. Eu ia falar com o Bruno ali. Boa noite, professor. Boa noite. Como eles disseram, foi basicamente isso. Foi segunda-feira e terça-feira, de manhã e de tarde. Eu compareci nos 2 períodos, nos 2 dias, só à tarde da terça, que eu fui embora mais cedo. Aí eu e a Bárbara, a gente estava participando mais da trilha, né? Cada um era em cada setor, né? Aí, no nosso caso, a gente estava dando pirulito para incentivar a participação deles, né? Para eles ficarem mais interessados aí, que tinha competição para ganhar o pirulito. Aí, foi basicamente isso. Um pouco cansativo, mas foi legal. Sim, que bom. Bom, deu tudo certo. Quem que ele falou aí? Bárbara? Comentar alguma coisa, Bárbara? Bom, vou passar. Pode falar, Bárbara.
Bárbara? Não estamos te ouvindo. Bom, vou passar então para o Gabriel, depois qualquer coisa a Bárbara fala. Boa noite. Boa noite. Então, foi o que eles falaram mesmo. Essa semana eu peguei pra judiar deles mesmo. Por isso que o Curitiba marcou um gol agora, né? Não comenta as coisas não, então eu vou judiar de vocês de novo. Eu tinha planejado com eles essa atividade para comemorar o dia da matemática, até que eu tinha falado com o senhor que ia precisar do pessoal da oficina, porque só o residência não ia dar conta, né? Sim. Porque eu planejei para atender a escola inteira. Não sei se eles perceberam, mas eles atenderam 38 turmas nesses 2 dias. Cada hora a gente revezava lá, ia um pouquinho uma turma, um pouquinho outra, para poder atender todas. Então foi bem corrido mesmo, cansativo, porque o tempo inteiro tinha que ficar em pé falando. Na sala de aula ainda a gente consegue passar um exercício, dá para sentar um pouquinho, 5 minutinhos, mas só no sexto ano que não dá, né? Mas nas outras salas ainda dá para parar um pouco. Agora, nas atividades que a gente apresentou, o tempo inteiro a gente tinha que ficar em pé e falando. Então foi bem corrido. Até eu que estou acostumado já a dar 4 aulas, pelo menos, por dia, cansei bastante. Imagina eles que não estavam acostumados. Principalmente, acho que Felipe e Bruno, que foram dos 2 dias, Juan também. Juan acho que só não foi terça-tarde. Então, para eles, deve ter sido bem mais também. Acho que foi isso, deu tudo certo. Bastante pessoal das turmas elogiaram, os outros professores que acompanharam também as oficinas elogiaram. Foi bom. Foi muito bom. Eles sentiram o ritmo aí, né? Sentiram a realidade. Uma forma bem... uma escala bem maior, né? Mas deu para sentir o ritmo, né? Deu. Muito bem, a Bárbara vai estar ativando o microfone. Mais alguém que quer comentar algo essas 2 semanas? Professor, eu estava dirigindo na hora que o senhor estava falando do Castro. Sim, posso falar agora? Então, na semana passada, como teve conselho de classe, que o Samir falou, aí eu peguei umas provas dos terceiros anos e do primeiro ano C com a professora Daniela, e eu ajudei ela a corrigir. Ainda estou corrigindo ainda do primeiro ano. Mas do terceiro já terminei, já, dos 2 terceiros anos. Aí amanhã eu vou com eles lá no primeiro ano. Não, no segundo ano, né, aplicar a função, e vou também no terceiro e no primeiro. Sim, é bom você comentar, porque essas atividades podem fazer, ajudar o professor tanto a preparar a avaliação, como ajudar a corrigir, participar do conselho de classe, se for possível, mesmo que for ali para ficar quieta, no canto, vocês vão saber todos esses momentos que a escola tem, né? E o conselho de classe só é o primeiro, né, o primeiro trimestre, mas vocês podem ter uma visão da turma através de outro professor, né? Às vezes eles acham que só está acontecendo uma determinada situação, um comportamento com a disciplina de vocês, mas isso pode estar se repetindo com outro professor. Às vezes o professor pode passar uma experiência que deu certo com eles, vocês podem aplicar na turma de vocês, né? E conhecer, né, a realidade do ponto de vista de cada professor. Eu até estava comentando que o conselho de classe do primeiro trimestre é totalmente diferente do último, né? Não sei se mudou, mas o último trimestre é aquele, Deus nos acuda, porque é aquele momento que está fechando o ano letivo, né? Então tem muita situação ali de aluno, né, que tem que analisar disciplina por disciplina. Então é interessante, se for possível, vocês participarem desses momentos do conselho de classe.
É óbvio que se a coordenação permitir, né? Mesmo que seja para vocês só acompanharem ali, né? Como ouvinte. Então, foi uma semana, 2 semanas, na verdade, bastante movimentada aí para todo mundo. Então, não sei se alguém mais quer comentar. Bom, então, agradeço a todos a participação na reunião. Tenham aí uma ótima semana, um ótimo final de semana. Até, então, a semana que vem. Tá? Muito obrigado a todos. Boa noite, professor. Boa noite, senhor. Tchau. Boa noite. Quer falar alguma coisa? Não sei que o Felipe quer falar alguma coisa. Boa noite. Boa noite.